setor de saúde ele é fácil por causa disso. Então você tem que encontrar um propósito. O que eu vou fazer? Né? Quer dizer, qual o problema que eu vou resolver? No nosso caso, lá no Odontoprev, era dar acesso a uma odontologia de classe internacional para milhões de brasileiros. E a gente chegou lá. A coisa mais importante que tem na empresa, além do propósito, é a cultura. Quer dizer, você tem que construir uma cultura. E eu acho que uma coisa que deu muito certo no Odontoprev, que até hoje vale, até hoje, nós fundadores saímos da companhia entre 2013 e 2014. Fazem exatamente 10 anos. A companhia tem a mesma cultura. Fantástico. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Audazes Podcast. Podcast que nós estamos criando aqui para reunir, com a finalidade de reunir as principais lideranças do mercado de saúde brasileiro e compartilhar os insights, os acertos, os erros, as realizações de quem está fazendo a saúde no Brasil hoje. Agradecemos muito a presença de todos. Eu sou o Rômulo Rocha, eu sou médico e empresário, amo a medicina, amo empreender e eu tenho o prazer de exercer minha vocação dentro dos negócios na saúde. É por isso que nós estamos aqui criando esse podcast justamente para você que tem um desejo de evoluir nessa área e não sabe como começar, não sabe como, realmente não sabe como dar esse salto da assistência para gestão, empreendedorismo, uma assistência mais qualificada. Eu tenho a honra de ter aqui como meu co-host, meu grande amigo e conselheiro pessoal, que é o Michael. Michael, faça as honras, se apresente para a gente. É uma grande honra ter você aqui. Honra minha, Dr. Rômulo. Obrigado. Boa noite a você, boa noite ao nosso convidado, boa noite a você que está aí nos prestigiando com a sua presença e para assistir essa live, esse projeto que é muito mais do que um podcast, né? É algo feito, idealizado para transformação de vida, de carreira, de mentalidade e eu com muita alegria, Dr. Rômulo, aceito esse convite e é um prazer estar aqui para a gente poder debater ideias, propostas, também debater coisas de experiência, questões de experiência daqueles profissionais que estimulam e inspiram as nossas vidas como a gente vai ouvir aqui hoje. Obrigado pelo convite. Eu agradeço. Meus amigos, eu quero desafiar vocês aqui em primeiro lugar, tá? Esse não é um podcast comum, não é algo para você ouvir, digamos que lavando a louça, correndo, né? Aqui nós vamos trazer realmente um conteúdo de altíssima qualidade, né? Felizmente, nós temos tido a adesão dos principais líderes da saúde e nós vamos trazer realmente sites para transformar a tua vida. Isso é muito sério. Então, eu recomendo que você pegue papel e caneta, sente num lugar confortável e realmente estude, junto com a gente aqui, a trajetória do Renato, que vai ter aqui a generosidade de compartilhar os aprendizados deles e as principais lições que trouxeram ele até aqui. Maravilha, então vamos lá. Renato, muito obrigado por estar aqui hoje. Pessoal, o Renato ele dispensa apresentações, é um nome muito conhecido, a trajetória dele é muito conhecida, mas por formalidade, vou fazer uma breve apresentação aqui. Renato ele é cofundador da Odontoprev, que é basicamente a maior operadora de odontologia do Brasil, uma enorme instituição que está listada na Bolsa, uma instituição incrível. E interessante, é um case da Harvard Business School. Aí é interessante, né? O Renato ele não foi estudar em Harvard, vão para Harvard para estudar a empresa que ele criou. Então é um nível totalmente diferente. A gente tem a honra de ter ele aqui. Eu queria passar a palavra para você, Renato, fazendo uma pergunta. Quando você olha para trás, quando você estava começando, os primeiros desafios ali, batendo cabeça, para empreender, para construir a trajetória, você imaginava, você visualizava que anos depois você estaria num lugar como esse, compartilhando os seus aprendizados com médicos, com profissionais de saúde do Brasil inteiro? Isso estava na tua cabeça ou isso realmente transcendeu todas as suas expectativas? Bom, primeiro, Rômulo, eu gostaria de agradecer o convite, Michael. Grande satisfação estar aqui com vocês. Realmente um motivo de alegria estar participando do Audazes. Vocês estão começando uma jornada nova e eu acho que é bem legal isso para a comunidade da saúde. Ter a oportunidade de verem cases, pessoas, histórias, dificuldades, enfim. Eu acho que isso é bem legal e contem com o meu apoio sempre, tá? Realmente vamos passar aqui uma hora aqui de um papo bastante gostoso, né? Bom, Rômulo, obviamente que não. Quer dizer, quando você entra numa jornada, né, eu comecei a minha jornada logo que eu tinha me formado na faculdade. Eu sou dentista, né? Uau. E
Mas já estou no setor de saúde há mais de 30 anos, quase 40, né? E já vi muita coisa acontecendo. E quando a gente está saindo da faculdade, né, você tem 1 milhão de coisas na cabeça. E eu tinha um sonho, um sonho grande, né, que era, à época, levar uma odontologia de classe internacional para milhões de brasileiros, né? Parecia, na época, um sonho intangível, né? Mas jamais, obviamente que você, quando você começa uma carreira profissional, você não sabe onde é que... Quer dizer, você tem um propósito, mas o caminho é tão longo, tão difícil. Empreender no Brasil é bem difícil, né? Quer dizer, não é uma coisa tranquila, né? Tantas incertezas, né? Então você tem um propósito, você sabe onde você quer chegar, mas ao longo da vida você tem bifurcações que te levam, às vezes, não exatamente para onde você quer. Então jamais, assim, não dá para você escrever uma história de vida que você tem começo, meio e fim absolutamente bem definidos, né? Esse teu grande sonho, ele começa em que momento da tua vida? Você teve, obviamente, uma trajetória de ter uma aspiração primeiro de ser um odontologista, dentista. Que momento que você entendeu que você talvez quebraria ali o caminho normal de um dentista para se arriscar, né? E você já vem de uma família da área da saúde? Você é o primeiro dentista da família? Como é que foi esse começo aí do teu sonho? É bem interessante, né? Na verdade, não, eu sou terceira geração, né? Meu avô era dentista, pai, tio, tia, até cunhada, né? Quer dizer, então a família de várias pessoas trabalhando na saúde, né? Na odontologia. Quando eu estava na faculdade, eu olhava ali meu pai trabalhando, meu avô e tal. Naquela época, eu estou falando aí na década de 80, né? Me formei no começo de 86, final de 85. A odontologia brasileira era uma boa odontologia. O Brasil sempre foi um país de ótimos dentistas, um país com odontologia bastante desenvolvida, um exportador de profissionais, diga-se de passagem, naquela época. Mas tinha pouco acesso, né? Quer dizer, a odontologia era muito cara, era para poucos, não existiam tantas faculdades, né? E aí a cabeça era de dar acesso. Esse era o sonho grande, né? Olhando ali meu pai, meu avô, tio, tia trabalhando, né? Eu falei assim, puxa vida, como é que a gente pode massificar isso daqui, né? Como é que a gente pode dar acesso a milhões de pessoas, né? E aí a trajetória comum seria eu trabalhar com a minha família, né? Assumir o consultório da família, já estaria pronto lá, fácil para você. Até clientela pronta. Estava tudo fácil, né? Quer dizer, na mão. Mas eu resolvi arrumar um emprego numa clínica de periferia, bem distante do centro de São Paulo. E ali eu arrumei um emprego e era uma clínica de uma empresa que era um pequeno plano odontológico, né? Não era exatamente como é o desenho hoje das operadoras de odontologia ou das operadoras de saúde, era uma coisa, né, incipiente naquela época, uma iniciativa de 2 sócios, enfim, que arrumei um emprego nessa clínica. Nós éramos 4 dentistas ali. E aí veio a oportunidade. Quando eu fui buscar esse emprego, eu já estava pensando, né? Falei, puxa vida, deixa eu olhar o que tem do outro lado, né? Meu pai tinha consultório na Vida Paulista, tá? Não, deixa eu ver o que tem lá do outro lado, né? E apareceu a oportunidade, né? Como tudo na vida, você tem que dar um pouco de sorte também, né? E apareceu a oportunidade que eles queriam vender a clínica e aí eu me interessei em comprar, né? E uma outra questão que é importante também, né, no empreendedorismo é você encontrar as pessoas certas, né? E aí também tive uma grande sorte obviamente eu não tinha condições de comprar aquela clínica, eu convidei alguns colegas para participarem daquele projeto, e aí nós começamos em 5 colegas, 5 sócios, né? Fantástico. Do meu relacionamento pessoal, da época de faculdade, tá? E aí a gente acabou comprando aquela clínica que foi ali a célula máter do negócio, né? E a gente, quando comprou, a gente só tinha uma ideia, né? Quer dizer,
Queremos dar acesso para as pessoas a uma odontologia de qualidade, mas não sabia exatamente como é que isso ia ser, né? E a gente não tinha sido formado para ser empreendedores. E naquela época era difícil empreender. E Renato, ali você comprou a clínica e uma carteira de clientes desse plano? Não. Ou você comprou só a estrutura da clínica? A gente comprou só a estrutura da clínica, que até era um imóvel alugado. Não é que nós compramos o imóvel, né? Compramos o recheio que tinha ali dentro, né? O começo foi bastante difícil. E eu sou um cofundador, né? Na verdade, nós éramos 5 fundadores. Compramos ali a clínica, aquela clínica, né? Não foi o plano, não foi carteira, foi a clínica mesmo, né? Uhum. A unidade. Eles estavam indo para um caminho de verticalização, eles desistiram da verticalização e que quiseram partir para um modelo de credenciamento, e a gente passou a ser um credenciado comprando a clínica. Mas aí a gente do convênio. Exatamente. E aí a gente montou o Odontoprev a partir daquela primeira clínica. Sensacional. E você começou com carteira, eu imagino ali, pequena de clientes, era uma clínica, e como que vocês foram evoluindo isso para sair de uma clínica para começar a escalar e evoluir isso? Então, a gente não sabia exatamente como é que a gente ia escalar, né? Se a gente ia ter uma rede credenciada, se a gente ia abrir franquias, se a gente ia abrir estrutura própria, que precisa de um capex, um investimento alto. Né? E aí a gente começou a estudar muito entre nós, né? Ali nós éramos 5 naquela época, mas logo no início, no segundo, terceiro ano, 2 sócios saíram, nós ficamos em 3 a vida toda, né? Quer dizer, a grande maioria dessa jornada, que foram quase 30 anos. Mas aí nós chegamos no modelo do credenciamento. Mas nós chegamos a abrir uma segunda clínica no Ipiranga. Essa primeira era no bairro de Socorro, de São Paulo. Na verdade, um pouquinho mais distante do que Socorro, no Caminho de Veleiros. E aí a gente montou uma outra no Ipiranga, mas vimos que o modelo seria credenciamento. E aí a gente foi para um credenciamento. E a gente foi fechando alguns clientes pequenos no começo, ali na região, vizinhos e tal. Mas obviamente que aí a gente foi montando, entendendo melhor o que seria um produto para mercado, que tivesse um bom apelo. E aí a gente foi escalando, foi fechando os primeiros clientes grandes. E tem uma passagem interessante que, logo lá no início, acho que a gente tinha uns 4, 5 anos de operação, a gente fechou, a gente brincava, né? Nós tínhamos um livro de cabeceira, que era um livro que contava, que era a verdadeira história do sucesso, que contava a história do McDonald's. Né? Esse era o nosso livro de cabeceira. Que legal. Que a gente começou ali, a gente se reunia todos os dias da semana à noite, na casa de um ou do outro, dos sócios, para discutir o que a gente ia fazer. O que ia ser o Odontoprev, né? Modelo de negócio, como é que a gente ia escalar, que tipo de cliente, que tipo de produto. Não era regulado o setor, então você tinha uma flexibilidade, uma amplitude muito grande de opções, enfim. E a gente estudou ali a história do McDonald's, porque era uma história de padrão. Era um modelo que escalou no mundo inteiro e que tinha um padrão de atendimento, padrão de serviço, padrão de produtos internacional, e é o que a gente queria. Você achou um benchmark, você não tinha um benchmark na tua indústria, se for não um benchmark em outra indústria que exatamente pudesse aplicar. A nossa indústria não existia, né? Naquela época não tinha Google, não tinha nada disso, quer dizer, você não tinha muitas histórias para estudar, né? E o McDonald's acabou sendo um cliente nosso. Isso nós fechamos na década de 90, o McDonald's. E foi um propulsor para nós, porque naquela época o McDonald's estava crescendo muito, abrindo muitas franquias no Brasil inteiro. E aí a gente ia montando a nossa rede credenciada, onde tinham lanchonetes do McDonald's, e isso deu uma expansão de rede. Aí a gente foi trabalhando ali os clientes no entorno, enfim, isso é uma passagem interessante da nossa história. Eu lembro, eu participei de uma palestra que você deu lá no Cubo, setor de inovação, lá na Vila Olímpia. Você falava muito você estava ali falando do case do McDonald's, como que ajudou vocês, e o motivo a sua proposta de valor para o McDonald's, e o quanto que você ajudava ele a resolver um problema dele, que nem era um problema de saúde, né? Mas que gerou para você uma proposta de valor muito grande, para eles virarem um parceiro muito fiel de vocês. Exatamente. Como é que foi isso? Você fez
É como se tivesse... O Dramin é um remédio para náusea, mas as pessoas tomam para resolver uma insônia, por exemplo, né? É comum isso. Aí viajar toma para dormir, né? Você conseguiu encaixar algo, uma proposta de valor para quem estava sendo fonte pagadora ali. Como é que foi isso? Olha, a gente tinha estudado a história do McDonald's, né? A gente já estava entendendo um pouquinho do negócio deles, né? Vocês tinham até reuniões periódicas com Pra esse discutir o tema. livro. Incrível. Para discutir o livro. E obviamente que a gente aprendeu várias coisas, né? Enfim. Até aprendemos que um dos cores deles não era vender sanduíche, não era vender lanche, era real estate, né? Mas muito bem. Mas a gente viu lá que uma dor de cabeça, né? Uma dor no McDonald's, era treinamento para levar aqueles jovens, quase crianças, né? Jovens, primeiro emprego do indivíduo, né? No McDonald's, e tinha um treinamento para chegar no padrão McDonald's, né? E Tinha um investimento grande deles, né? investimento enorme em tempo, treinamento, esse negócio todo, né? E um turnover alto, elevado, porque era um jovem que não era ramo de família, não era casado, não tinha tantas responsabilidades, e ele passava para o McDonald's, e era um investimento muito alto. Então, esse problema do turnover, a gente, quando abordou o McDonald's, quando a gente abordou, né, e a gente chegou no RH e falou, vamos resolver um problema de vocês. Qual? Do turnover do funcionário. Mas, como assim? Não sabiam da história, né? Falou assim, pô, nós vamos colocar aparelho ortodôntico na boca desses jovens, e isso vai fazer com que o tratamento dure 2, 3 anos. Eu vou aumentar bastante vou diminuir bastante o seu turnover e aumentar o tempo que a pessoa fica aqui, porque esse tratamento ele não vai encontrar se ele perder o emprego. Que insight incrível. Isso aí os caras, vamos conversar sobre isso. Isso aí foi uma passagem, assim. Obviamente que o propósito não era colocar aparelho só, né? Quer dizer, era levar uma saúde odontológica. Mas é uma passagem interessante que, obviamente, que você, quando você tem uma oportunidade, você tem que mirar naquele valor, naquela geração de valor, né? Mas dando um passo atrás, quer dizer, até falando para a audiência a respeito de empreendedorismo, né? Eu acho que ao longo de uma carreira de empreendedorismo, né, uma carreira de pessoas que você está passando por várias fases, por uma maturação, uma maturidade do seu negócio, né, você acaba aprendendo muita coisa, né? E assim, eu acho que o brasileiro, e principalmente na área de saúde, né, que tem muitas oportunidades. O Brasil é um país cheio de oportunidades, né? Às vezes é difícil, eu não acho que a dificuldade está só no Brasil, né? Mas é um país de oportunidades, é um país grande, um país pujante, e que tem milhões de casos de empreendedorismo, de bem-sucedidos, né, de cases de sucesso, né? Eu acho que a primeira coisa que você tem que, quando você quer empreender, quando você tem essa veia de empreendedorismo, né, você tem que enxergar alguma coisa, alguma dor, alguma coisa que não está legal, um problema que você pode resolver, né? A gente costuma dizer uma dor, né, uma dor de mercado, uma dor do setor de saúde, né, que tem inúmeras, ainda é um setor muito ineficiente, custos altos, muitos provedores recebendo pouco, ao mesmo tempo é caro para quem paga a conta, né? O acesso é baixo, ainda é muito baixo o acesso à saúde privada. Então, é um setor que você tem múltiplas oportunidades. E aí eu recomendo, quer dizer, se eu tivesse esse direito de recomendar alguém a fazer alguma coisa, né, mas eu recomendaria olhar um problema, que a gente chama de propósito. Criar um propósito. E na área de saúde, o acesso, a qualidade, o salvar vidas, né? Quer dizer, são propósitos. Na saúde você tem muitos propósitos muito legais. Você tem cases muito legais e que as pessoas gostam, as pessoas querem. A gente estava conversando, você que não é do setor de saúde, Sim. Michael, você
acabou entrando, e você falou que você tem hoje um relacionamento, uma afinidade muito grande, o setor de saúde ele é fácil por causa disso. Porque os propósitos dentro do setor de saúde, a partir de salvar vidas, ele é muito interessante, dar acesso às pessoas. Né? Então você tem que encontrar um propósito. O que eu vou fazer? Né? Quer dizer, qual o problema que eu vou resolver? No nosso caso, lá no Odontoprev, era dar acesso a uma odontologia de classe internacional para milhões de brasileiros. E a gente chegou lá. Né? Quer dizer, hoje o Odontoprev tem mais de 8 milhões e meio de usuários. Né? Muito bem. A partir desse momento, você tem um propósito, você tem uma coisa que você quer resolver, como é que você vai chegar lá? Né? Eu acho que a segunda coisa que eu poderia recomendar é encontrar pessoas que possam te ajudar. Ninguém faz nada sozinho. Isso não é um jargão, isso é uma verdade. É real. Né? E eu dei a sorte, quer dizer, nós demos a sorte lá na Odontoprev, que a gente encontrou colegas que tinham o mesmo propósito. A gente queria fazer a mesma coisa, a gente gastava muito tempo em planejamento. O que não fazer? Era emocionante aquilo entre nós. Né? Então, isso é legal. E não precisa ser um sócio. No nosso caso, eram sócios. Mas você pode encontrar outro tipo de pessoas, né, que podem te ajudar. Né? Um time fundador, né? Os fundadores, os sócios, um conselheiro, colaboradores, apoiadores, enfim. Que abraçam a que abraçam causa, né? aquele teu propósito, né? E aí você começar a criar uma cultura. Né? Eu acho que toda a coisa mais importante que tem na empresa, além do propósito, é a cultura. Você tem que construir uma cultura. E eu acho que uma coisa que deu muito certo no Odontoprev, que até hoje vale, até hoje, nós fundadores saímos da companhia entre 2013 e 2014. Fazem exatamente 10 anos. A companhia tem a mesma cultura. Fantástico. Né? Você tem que criar uma cultura. Você tem que... Uma coisa que as pessoas se identificam. Você fala, eu cheguei aqui, isso aqui, eu pertenço a isso. Eu tenho um valor de pertencimento aqui. Entendeu? Eu me identifico. É o que você segura as pessoas, que você engaja as pessoas. É no propósito, na cultura. Nos valores que a companhia tem. Né? Então, isso é a coisa que eu mais recomendo para a audiência que querem empreender, porque eu imagino que a grande parte aqui dessa audiência são pessoas que querem empreender. Né? E depois, cara, barriga no balcão. Execução. Mas me permita uma pergunta, aproveitando o tema cultura. Você falou de questões importantes, de dor, de pessoas, eu acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas a cultura é interessante, Renato, você relembrar esse tema e falar com essa ênfase, porque no meu entendimento, cultura é aquilo que não há possibilidade de ser copiado pela concorrência. Pode copiar qualquer coisa, mas a cultura ela é única, ela é um diferencial absolutamente único. Então, se você puder contar um pouquinho, como é que vocês disseminaram, intensificaram para aquele colaborador, no meio de uma operação, de uma corporação tão grande, aquele que você não conheceu pessoalmente, como é que o Renato, a alma do Renato e essa cultura chegaram até ele? Olha, vamos lá. E de novo, né? Quer dizer, a gente era dentista saindo da faculdade, né? 5 dentistas recém-formados, né? Depois viramos 3, sei lá, com 3, 4 anos de operação. Aí você, Marcos, você tem que se cercar de novo de pessoas que te ajudam. E a gente foi buscar ajuda de pessoas que de alguma forma foram obviamente que algumas coisas a gente lia, estudava, a gente discutia muito isso à noite entre nós. Enfim, entre nós tinha uma diversidade, né? Quer dizer, um tem mais um perfil financeiro, outro um perfil mais comunicativo, comercial, outro tem mais um de operações e assim por diante. Então as coisas vão se somando também, mas a gente buscou muito isso em parceiros, né? Quer dizer, em pessoas que a gente contou ao longo da vida, inclusive nessa questão do RH. O RH era o nosso cliente. A gente montou o Odontoprev para servir empresas o RH das empresas, né? Como foi o caso lá do McDonald's, mas tiveram uma infinidade de empresas que a gente abordou e que a gente foi bem sucedido. A gente aprendeu a linguagem do RH. A gente aprendeu as práticas de RH. E a gente aplicava na Odontoprev as melhores práticas de RH. Né?
E, obviamente, que a gente aprendeu que é o que você falou, a cultura é o DNA da empresa. Você pode encontrar 2, 3, 4 empresas que têm o mesmo propósito, mas o DNA não. O DNA é a cultura. Né? Quer dizer, e aí a gente conseguiu construir uma cultura muito forte. Né? E aí vai das pessoas, das lideranças da companhia. No nosso caso, começamos com nossos fundadores. Né? Obviamente que trouxemos pessoas para trabalharem com a gente, que também entraram, também se tornaram líderes. Né? Diga-se de passagem, a gente fazia um esforço muito grande para desenvolver lideranças dentro da companhia. Isso era uma marca registrada nossa. O que é muito bom, porque você desenvolve líderes com a mesma cultura, mas você não pode trazer, você tem que trazer diversidade de fora também. Essas coisas têm que ser balanceadas, porque não adianta você ficar dentro de uma concha e não olhar o que está acontecendo fora. E quando você traz talentos de fora, muito bom você desenvolver talento de dentro, mas o talento de fora também traz a diversidade. Né? E uma visão de mercado, uma visão do que está acontecendo lá fora. Né? E a gente soube balancear tudo isso. Né? Quer dizer, e ao longo dos anos a gente foi criando uma cultura muito forte. Né? E a partir do momento que você cria uma cultura forte, o caminho fica mais fácil. Porque você engaja as pessoas, na propósito via cultura. Né? E era uma prática de RH. Né? Os RHs criam suas culturas dentro das suas empresas, né? E a gente posso até contar uma passagem aqui para trazer alguns exemplos, né? Quando nós fechamos o McDonald's, o contrato com o McDonald's, né? Tinha lá um diretor de recursos humanos que era um cara fantástico, né? E ele, quando saiu do McDonald's, ele saiu para montar uma consultoria de RH. E uma das coisas que ele ajudava as empresas a criar era a cultura. E aí nós nos aproximamos dele, nós viramos clientes dele, e ele nos ajudou bastante. Então, de novo, você não faz nada sozinho, você precisa sempre estar buscando a ajuda de alguém. No começo são os fundadores, depois entra os primeiros colaboradores, depois entra os fornecedores, parceiros, enfim, e você vai construir uma história junto. Né? Quer dizer, e aí você precisa desse engajamento nessa jornada e acreditar no que você está fazendo. E a execução. Quer dizer, a execução é muito importante. Ter coragem na execução. Errar, mas saber quando está errando, corrigir rápido. Né? Não tem esse negócio, eu vou lançar o negócio quando eu tenho 100% da certeza. Isso não existe. É 80-20, mas se você errar, volta e corrige rápido. Né? Não seja irresponsável. E uma outra coisa que ajudou muito a gente é a cabeça nossa. Eu estou curioso aqui com uma questão, tá? Estou te segurando para perguntar. Porque interrompa a hora que for. Então me permita. Eu já vi, Romulo, que o Renato e os sócios eram muito diligentes, né? E tinha um rito, se encontravam e revisavam a metodologia do McDonald's. Isso é fantástico. Na cultura, vocês lá na sala íntima, nos sócios, vocês tinham algum rito? Vocês olhavam para o outro de repente e falavam assim, você não é por aqui, você está fora do jogo, está ali. Esse negócio, porque eu imagino quem está lá nos ouvindo, e eu ouço muito isso em campo, tem muita bateção de cabeça, Renato. Tem, lógico. Tem empresas que param de evoluir, até se desmontam por problema de cultura, de mau alinhamento na cultura. Como que quem está nos ouvindo pode falar, peraí, eu tenho um deverzinho de casa para fazer com o meu círculo íntimo, com o meu sócio, com aquelas pessoas que estão na direção do negócio comigo? Cara, a gente tinha muita bateção de cabeça. Então isso é comum. E a gente se encontra hoje, a gente olha para trás, né? Puta, a gente brinca disso, né? Porque o perfil das pessoas, nós éramos bem diferentes. Tínhamos o mesmo propósito, construindo a mesma cultura, desenvolvendo o mesmo sonho, mas a diversidade ela é boa. Né? Quer dizer, e tinha uma coisa muito interessante que a gente discutia muito. Não era aquele negócio assim, nós três aqui, ao longo de muitos anos, como só em 3, né? Nós 3 aqui temos a mesma ideia, vamos desenvolver a mesma ideia, e é um consenso absoluto para tudo. Hipótese alguma. Graças a Deus. Né? Quer dizer, que você tem que... Não, eu acredito mais nisso. Tinha os embates mais fervorosos, menos,
mais fáceis, mais difíceis. Alguém levantava da mesa? Não. Cara, muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Né? Quer dizer, mas você tem que ter a disciplina de entender, né? Você deixar o ego de fora, de você entender que você está construindo uma coisa. Né? Você construir uma empresa para onde a gente queria chegar, e graças a Deus é uma história de sucesso, tem lá o case, a gente teve um investimento de private equity, dinheiro de fora, né? Passamos por uma regulamentação, a gente veio antes da Lei 9.656, que regulou o setor de saúde suplementar, nós aparecemos antes da ANS, né? Com todas as responsabilidades que vieram com a Lei 9.656. Tivemos um investimento de private equity, abrimos o capital, fizemos um IPO, né? Então, assim, é um caminho esburacado, você entendeu? Com várias bifurcações. Não é um negócio assim simples. E, obviamente, que você tem que tomar decisões. Tem horas que você tem um caminho por aqui, um caminho por aqui, aqui é mais difícil, aqui é mais fácil, mas aqui é melhor, é mais arriscado, mas é melhor do que aqui. E você tem que tomar decisões. E, obviamente, que esse consenso. Então, e outra, você tem que deixar de fora dessa discussão questões pessoais, particulares. Entendeu? E aí a gente tinha uma coisa muito pela empresa. E aí você entrando nesse ponto, uma outra coisa bastante interessante que eu recomendo qualquer empreendedor, para qualquer tipo de negócio, não é só no setor de saúde, quando você for empreender e criar uma empresa, não é a sua empresa. E isso nós tínhamos muito. Entendeu? Nós não criamos a nossa empresa. Nós criamos uma empresa para todos os stakeholders que gravitavam em torno. Então nunca foi, isso é um, vamos dizer assim, se eu pudesse colocar aqui um tempero de sucesso, né? Destaque isso. Não faça uma empresa sua. Não seja o único dono da empresa. Incrível ouvir isso. O dono da empresa é o mercado, são os stakeholders. Os donos da empresa não são só os sócios. São as pessoas que trabalham lá, que dependem daquilo. São os clientes que te contrataram e que têm uma expectativa elevada pelo serviço, ainda mais tratando de saúde. A expectativa é muito elevada. O nível de cobrança é muito elevado. Dentro desses stakeholders, você tem os fornecedores. Você tem a rede credenciada de dentistas, no caso aqui, médicos, enfim, o que for, né? Então você tem um prestador de serviço que pode ser desde um fornecedor até um profissional de saúde. Você tem os colaboradores que acreditaram no seu sonho e estão ali com você. Você tem o cliente que está te pagando. Você tem e os próprios investidores, que no começo são os fundadores. Mas ao longo da vida, como eu falei, quer dizer, você tem uma rodada de investimento. E hoje é muito mais fácil que naquela época, né? Hoje tem seed money, série A, série B. Naquela época não era assim. Né? Mas fomos nós, junto com o DASA, na mesma época, fomos as duas primeiras empresas, Odontoprev e DASA, que teve investimento de private equity. No nosso caso, em 98, né? Às vésperas da promulgação da Lei 9.656, que regulou o setor de saúde. E a gente queria capitalizar a empresa para a gente ser um vetor de consolidação. Né? A gente queria ser um vetor de consolidação. Não só crescer organicamente, mas ser um vetor de consolidação. Mas isso tudo foi muito bem discutido. Exaustivamente discutido. O que seria o day after de você botar um sócio estrangeiro dentro da... No nosso caso, eram 3 sócios estrangeiros dentro da sua companhia. E as responsabilidades. E aí vem, quando você, então, você está criando uma empresa, ou co-criando uma empresa, que é o nosso caso, a governança é muito importante. Então, quando você... Bom, então você tem lá o propósito, você criou uma cultura, você trouxe as pessoas certas para estarem com você, que pode ser sócio, que pode ser um conselheiro, um consultor, um colaborador, as pessoas certas, né? Mas aí você tem que colocar governança nesse negócio. Como é que nós vamos operar? E, de preferência, fazer uma empresa onde os donos sejam os stakeholders. Todo mundo que está orbitando em torno daquilo.
E diga-se de passagem, se você não tiver, se ao longo do tempo você não tiver competência para tocar aquilo, traga alguém que tenha. Porque aquilo é um bem valioso para você, mas para todo mundo que está gravitando em torno daquilo. Traga o melhor time possível. Se você não tiver competência, que ele sente na sua cadeira. Entendeu? E então essa questão da governança também é um desses pilares. Se você quer construir um negócio, ele é muito importante. E a empresa que não tem boa governança, você pode ter um bom produto, ou um bom serviço, um mercado endereçado gigante, comprador. Você pode ter bons sócios, mas se você não tiver governança, você vai cometer mais erros do que você poderia. Errar faz parte do negócio. Você volta e corrige e faça certo. Né? Você não pode repetir o mesmo erro. Agora, a governança vai te ajudar a te dar um bom caminho e a tomar as melhores decisões na hora certa ou redecidir alguma coisa, né, de que não estava certo. Então também é mais um pilar aí que eu estou colocando na discussão que eu acho que é fundamental. Queria fazer uma pergunta que envolve governança, envolve a questão de cultura que você mencionou. Nós temos muitos diretores de hospital, gerentes médicos que estão nos assistindo, né? Colegas nossos, pessoas, enfim, estão participando. E uma queixa muito comum deles em relação à cultura, adesão a processos, a fazer as instituições funcionarem. Poxa, eu consigo que a enfermagem tenha a cultura, que o pessoal da limpeza tenha a cultura, o pessoal de equipamento, físio, mas eu não consigo que quem ali faz o show nas instituições, que geralmente é o médico, ele consiga a adesão à cultura e aos processos que são preconizados. Né? Então você tinha ali dentro do Odontoprev, depois de experiências posteriores, tem um desafio de fazer a cultura e os processos chegarem na ponta, até de uma rede credenciada, que você tem uma influência limitada sobre eles, até pelo tipo de contratação. Como que você conseguia fazer o jeito Odontoprev, a cultura do Odontoprev, ela chegar no profissional, porque no final das contas, ele acaba te representando lá. E para o teu cliente, para o teu tomador, né? Então, se teu dentista, teu odontologista não tem a cultura Odontoprev, é uma experiência ruim pro contratante, entender que você não tem consistência. O meu bem mais precioso, o cliente. Como que foi, como tem sido fazer isso e quais foram os desafios que você teve ali, especialmente no começo, porque quando você já é grande, a tendência é que estejam mais dispostos a te obedecer, mas e quando você estava ali, os primeiros clientes, primeiros profissionais? Esse negócio de obedecer não existe. Isso é muito... Mas aderir àquilo que você está trazendo. Obedecer é muito frágil. Né? Quer dizer, ninguém obedece ninguém. No meio empresarial, no meio de negócios e tal. Você pode obedecer. Estou usando essa palavra, né? Quer dizer, por um tempo, obedecer ninguém. Indo para o último slide dessa apresentação desse capítulo, incentivo e valores. O valor que a pessoa tem. Né? E a forma como você cria os incentivos. Obviamente que ninguém entra num processo empresarial, numa empresa, ou como colaborador, como credenciado, um provedor de saúde, porque gosta de você ou porque tá no propósito. Tá? Isso é legal. Ele entra, mas durante um tempo. Isso não vai ficar por resto da vida. Entendeu? Pô, o cara tá salvando vidas, o cara tá fazendo isso, o cara tá revolucionando aqui. Mas, cara, e os valores? Se eu não identificar com os seus valores, você com os meus valores, esse elo é frágil. Os valores têm que estar muito alinhados. Claros. Faz parte da contratação. Esses são os meus valores. E você tem que se identificar e vice-versa. Porque senão é frágil. E você tem que ter os incentivos corretos. Né? Os incentivos que estejam ligados aos valores, mas incentivos que sejam justos, claramente justos, transparentemente justos e bem contratados. Então acho que essas são as duas coisas mais importantes
para essa questão, né? Eu tive uma passagem, também, algumas passagens no setor de saúde, fora a odontologia, né? De saúde médica. Fiquei um tempo com o Júnior na Qualicorp, num projeto, enfim. Depois, também na época de Odontoprev, né, que quando a gente fez um negócio com o Bradesco, né, que o Bradesco passou a ser nosso sócio, a gente incorporou a Bradesco Dental, e a Bradesco Dental passou a ser um produto da Odontoprev, e a gente ali tinha ótimos sócios, né, que participavam no conselho da companhia, numa parceria incrível com tudo do Bradesco, né? Quer dizer, tanto banco, seguradora, capilaridade. E aí eu convivi bastante com o Bradesco Saúde, né? Foi uma experiência muito rica, maior operadora de saúde do Brasil, seguradora, né? E depois no próprio Doutor Consulta, onde o Tomás, o fundador, que teve o propósito, enfim, também um case maravilhoso, me convidou para entrar no conselho, entrei no conselho e ao longo da jornada me apaixonei por aquilo ali, por aquele propósito, por aquela cultura, por tudo aquilo que o Tomás tinha criado, que vinha ao longo dos anos, enfim, e obviamente com todos esses stakeholders que eu estou falando, sócios, os investidores, os colaboradores, e também tinha os médicos, né? E aí eu convivi bastante com o médico, acabei me tornando CEO do Doutor Consulta em 2019, fiquei 4 anos como CEO, e aí eu já admirava os médicos, né? Mas ali, cara, eu realmente passei a admirar pela 10ª potência. Principalmente na época do Covid, que era uma absoluta incerteza na vida de todo mundo, que não matava. E eu costumo dizer, né, que quando você entra numa batalha, você tem o cara que vai de peito aberto enfrentar o adversário, mas você tem o cara que fica entrincheirado, que não sai com o peito aberto. E o médico não é o que fica entrincheirado. O médico é o cara que vai de peito aberto. E naquela oportunidade, muitos estabelecimentos de saúde, muitos provedores de saúde pararam de atender o que era eletivo, só para atender, para dar preferência para urgência, né? Os planos de saúde, o próprio SUS, né? Você que é médico, sim, lembra bem disso. O Doutor Consulta não parou. Pelo contrário, né? Quer dizer, a gente estava, obviamente, com dificuldade porque tinha um lockdown. As pessoas não precisavam sair na rua, mas as clínicas estavam abertas, né? Quer dizer, os médicos ali no front. A gente botou todos os protocolos de segurança possíveis e imagináveis, os melhores protocolos de segurança, mas o médico estava ali, né? Quer dizer, então eu admiro demais o médico. Então, como é que você engaja esse médico, né? Quer dizer, pode ser numa rede credenciada, pode ser dentro de um provedor, como é o caso do Doutor Consulta e outros milhares de hospitais, enfim. Mas é com valores e incentivos corretos, né? Quer dizer, e ele tem que acreditar nos seus valores, você tem que ter uma compatibilidade de valores com essas pessoas, porque senão a relação é curta, ela não é duradoura. E a gente sempre quis construir. Por onde eu passei, graças a Deus, eu encontrei boas culturas, encontrei bons times, boas lideranças, né? Onde a ideia era construir relações de longo prazo. Né? E, então, eu acho que é isso. Acho que esse binômio de criar os incentivos corretos e encontrar pessoas, indivíduos. Porque tem outra coisa, hein? As empresas, os negócios são feitos por pessoas. Uma é mais tecnológica, outra é mais digital, outra é mais física. Mas gente, quem está ali dentro, cara, é gente. É gente que torna uma empresa digital. É gente que torna uma empresa física. É gente que torna uma empresa um varejista de saúde, uma operadora, que opera uma operadora de saúde, é gente. Quem toca o hospital é gente. E diga-se de passagem, no setor de saúde, eu acho que tem os 2 negócios mais complicados que podem existir. Operadora de saúde e hospital. São 2 negócios altamente complexos. Altamente complexos. Né? E você precisa de gente boa para tocar isso. Perfeito. Quando você virou CEO se tornou CEO do Doutor Consulta em 2019. 19. Correto? Então você certamente entrou com um plano que não incluía que ia acontecer uma pandemia mundial, né? Basicamente isso. Exatamente. Como que foi no começo de 2020, a situação
absolutamente, que deixou todo mundo desesperado, com todo motivo, como é que você conseguiu manter o time em ordem, né, a empresa em ordem, segurar os ânimos, gerar ali um engajamento em torno da causa, porque as pessoas realmente existiam riscos envolvidos, né, também. E como que você conseguiu também que se reinventar para sobreviver? Porque todo mundo teve que se reinventar para conseguir sobreviver. Poucos prosperaram, mas a prioridade era a sobrevivência pessoal e corporativa também, né? Como foi para você, assim, você pego por uma enorme crise, uma crise gigantesca, do nada, que é altamente sistêmica, assim, que mexe com os fundamentos do negócio, inéditos, sem benchmark, sem como tirar um plano da cartola e executar. Não tem um manual de vamos ter pandemia, o que nós vamos fazer numa pandemia mundial. Aperta esse botão, né? Em caso de pandemia, aperta esse botão. Não, pega lá um manualzinho lá na recepção, tem um manual lá que fala como é que a gente vai tratar a pandemia. Isso não existe. Né? Quer dizer, então, obviamente, foi uma coisa que a gente já estava esperando chegar no Brasil, obviamente, né? Porque já estava pipocando já há algum tempo em alguns outros países, principalmente na China. A gente sabe que uma hora a situação chega aqui, e como chegou. Né? Mas, obviamente, que quando chega, você tem os impactos, você tem muitas incertezas. Né? Mas eu gostaria de, primeiro, dar um passo atrás aqui, que não existe a primeira pessoa do singular. Não sou eu, não é? Como você está com você. Assim, a gente ali no Doutor Consulta, graças a Deus, tinha um bom time, uma boa governança, um time espetacular, com uma boa governança, ótimos investidores, né? Um conselho atuante, e então tudo a gente fez a múltiplas mãos, né? E tomamos decisões que eram importantíssimas, decisões dificílimas, mas importantíssimas para, como você bem colocou, a sobrevivência. E aí vou destacar eu assisti uma live, um podcast, enfim, não é bem um podcast, uma live, né? Com Maurício Bittencourt, esses dias. Maurício Bittencourt é o cara que fundou a M-Square, que hoje é a Velt, que é uma grande investidora em renda variável, tem o perfil de investir em companhias de capital aberto. E a gente conheceu ele, coincidentemente, é coincidência ter visto essa entrevista dele essa semana, mas a gente conheceu ele porque foi um dos primeiros fundos que investiu no Odontoprev quando a gente abriu o capital. E hoje é uma grande gestora, né, de recursos e investe em empresas de capital aberto. E ele tem uma passagem que ele fala que as empresas de saúde, só de estarem vivas, as que sobreviveram ao Covid, já é um feito. Já é um acontecimento assim, espetacular, só de estar vivo. Entendeu? Porque foi um horror, né? Quer dizer, para os negócios. Né? Quer dizer, mas a incerteza absoluta do que ia acontecer. No nosso caso, uma startup que, obviamente, que precisava de recursos, e ali a primeira coisa que a gente fez foi rasgar o orçamento do ano de 2020, né? Porque tudo mudou. Né? Um varejo de saúde, as pessoas podem sair da rua, as pessoas têm medo. Um ambiente de saúde é um ambiente de... O leigo acha que ali tem doente, ali tem Covid e tal. Eu não vou ali, que ali eu vou pegar o Covid, enfim. Então, obviamente que tinha todos os protocolos de proteção, né? A gente adotou todos e mais alguns, né? Desde da recepção até contato com o médico, enfim, exames, enfim. E aí nós fizemos um plano que a gente chamou de plano de sobrevivência. É o termo que você usou, né? E é como o Maurício Bittencourt coloca hoje, né? Só o fato das empresas terem passado por essa avalanche de problemas, né, que foi, já é um feito. Né? Mas aí você tem que se planejar muito mais do que você está habitualmente planejando, porque você vai se planejar pelo desconhecido. Uma coisa é você conhecer o mercado, você conhecer o comportamento das pessoas, você entender porque a pessoa te procura, porque que ela quer consumir o seu produto, o seu serviço, porque que ela te compra, porque que ela deixa de comprar, porque ela churna, deixa de... Tudo isso você tem dados. Né? E aí, no caso, tanto na Odontoprev quanto do Doutor Consulta e outras empresas que eu invisto,
são empresas que, no caso do Doutor Consulta, já nasceu digital, tinha um arsenal de tecnologia fantástico, inteligência artificial, todas as decisões baseadas em dados, tudo, né? Eu costumo brincar que se alguém chega e fala assim, olha, doutor, eu acho que... Não, se você acha que volta... Já não dá para continuar. Já não dá para continuar. Parou aqui. Então vai ter certeza. Obrigado, você abreviou a conversa. Vai olhar lá para os dados e traga os dados. Copiar Enfim. isso. E o Dr. Prev também. Foi uma grande... O seu estilo, Romulo. Exatamente. O Dr. Prev também foi uma precursora no setor de saúde que usava muito dados, usava muita tecnologia. Graças a Deus, dentro dessa história de sucesso, foi muito investimento em tecnologia e boas pessoas, boa criação de tecnologia, uma boa visão de tecnologia. A gente tinha na Odontoprev, no plano de objetivos, de metas de cada colaborador, uma linha que era inovação. Todo mundo era dono da inovação. Todo mundo tinha que inovar em qualquer área que estivesse atuando. Inovação. E isso a gente tinha, estou falando de coisa de uma empresa que foi criada na década de 80, 90, né? O caminho esburacado é lá na década de 90, né? E a gente já tinha essa visão de inovação e a gente já investia bastante em tecnologia. Já tínhamos lá o nosso prontuário eletrônico naquela época de odontologia. A gente inovou bastante coisa. E o próprio Doutor Consulta, que já nasceu digital. Outros negócios que eu invisto já nasceram digitais. E o que facilita, ajuda, mas, de novo, não adianta você olhar para o dado de uma coisa que nunca aconteceu na vida. Pelo menos na nossa existência. Na nossa, né, aqui. Sim. A pandemia já teve em outras existências, não na nossa. Então, incerto. E aí você tem que estar cercado de novo de boas pessoas, boas ideias e executar. Me permita aproveitar essa tua fala agora, Renato, porque nós estamos falando de um ambiente de altíssima incerteza, pandemia, absoluta incerteza, dificuldade, uma maré muito brava, e você e a tua equipe toda muito experiente conseguiram encontrar os caminhos para poder trilhar e vencer esse caminho. Agora, eu tenho dezenas, centenas de profissionais que nos assistem ou nos assistirão em breve, que estão numa fase inicial do negócio, né? Ou da carreira, ou aquilo que eles estão desejando e desenhando. E você comentou logo no começo da nossa conversa sobre também os desafios de empreender no Brasil. Então, eu queria fazer uma junção aqui, porque no Brasil é difícil empreender. Então, de certa forma, para quem está começando a empreender, para quem quer avançar na carreira, tem um sonho grande, quer começar a sair de uma zona de conforto, ele passa naturalmente por um campo de incerteza e também de inexperiência muito grande. O que você recomenda para quem está começando e tem incertezas, e vive em ambiente de incertezas? Como que vai tomar decisões sem dados ou sem pessoas ao lado suficiente? O que você indica para essa fase? Empreender é difícil, em qualquer lugar do mundo. O Brasil tem suas particularidades, que a gente conhece bem, né? Eu nunca empreendi fora do Brasil, mas aqui a gente já empreendeu um pouquinho, a gente sabe das nossas dificuldades, né? Muito bem. Então, o ambiente... né? A resposta, de novo, eu vou lá para o último slide, trazer aqui para frente a resposta. Não corra riscos. O que significa não correr riscos? Planeje. Faça um bom planejamento. Então, existem algumas histórias bastante interessantes que eu leio, enfim. Amir Klink, né? Quando ele fez aquelas jornadas dele, aquelas experiências dele, e alguém falou assim, pô, mas você corre risco. Ele é um cara que sempre falou, eu nunca corri risco. Eu não corro risco. Eu planejei antes. Eu sei exatamente o que vai acontecer. Se a craca vai engrudar no barco, eu já fiz uma tinta especial e eu tenho um jeito de tirar, eu tenho um jeito para melhorar. Se vai ter uma tempestade, se eu vou pegar um mar difícil, isso que eu já fechei, já vedei. Então, eu vou ter dificuldade de encontrar alimento, então eu já me preparei para o alimento, para a água. Né? Quer dizer, então, assim, não corra riscos. Planeje. Né? E aí, obviamente, que você tem que se cercar de boas pessoas.
Né? Quer dizer, você tem que ter a habilidade, isso é uma habilidade, de você trazer boas pessoas. Unir pessoas no teu Unir propósito. pessoas, exatamente. Não é só criando um bom propósito. Às vezes você cria um bom propósito, você enxerga um problema que você quer corrigir, você cria um bom propósito. E as pessoas... brasileiro, a nossa cultura, né, tropical aqui, o brasileiro é um cara emotivo, um cara que, quando vê um propósito bacana, ele quer, pô, eu quero participar desse negócio. Mas se o empreendedor, o líder ali, o cara que está, né, comandando aquela jornada, não for uma pessoa que atrai pessoas, a pessoa vai se prender ao propósito durante um tempo, depois não vai ficar. Então, você tem que exercitar essa questão de você desenvolver essa habilidade de trazer pessoas para o seu lado. E você também ter a humildade de trazer essas pessoas. E de você dar liberdade para essas pessoas. Você dá como... Isso é uma característica minha, tá? Eu quando eu estou num negócio, ou liderando um negócio, eu costumo dizer que as minhas duas principais funções é criar cultura e desenvolver lideranças. Uau. Isso é o que eu faço. Uau. Tá? O resto, o time faz. Mas o mais importante é criar cultura e desenvolver lideranças. Né? Obviamente que você precisa reconhecer isso. E as pessoas precisam se identificar com esses valores. Né? Então você precisa trazer gente para o seu lado e você precisa planejar a execução. Mas por exemplo, planejamento e investimento. Muito sábio isso. Mas no momento, por exemplo, no momento da pandemia, naquele auge, que não estava no plano, vocês assumiram riscos. Óbvio, muitos. Não é? Óbvio, porque é uma incerteza. Aí é um momento que... Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. E aí, obviamente que quando você... É uma situação ímpar, né? Que é uma coisa que acontece toda hora. Né? E é imprevisível. Né? Não tinha vacina. A vacina vai funcionar? Vai dar tempo? Né? O afastamento, aqueles protocolos de segurança vão funcionar? Né? Quer dizer, então, ali são absolutas incertezas. Né? E foram decisões muito difíceis que a gente adotou. Né? Muito difíceis, que eram até, vamos dizer assim, você olhando meses atrás, ia contra, muitas decisões iam contra aquilo que estava se fazendo, que estava se executando, que estava no plano. Como eu disse, quer dizer, a primeira coisa que nós fizemos foi rasgar o plano do ano. Né? Quer dizer, o orçamento, quer dizer, o que você tinha planejado para o ano. Uma revisão a força. Total. Um outro plano total. E aí todo mundo tem que engajar, todo mundo tem que ajudar, e foi o que a gente conseguiu. Partindo dos investidores, partindo da direção da companhia, os colaboradores, enfim, e os clientes entenderam isso. Né? E deu certo. Conseguimos passar e saímos mais fortalecidos depois da pandemia do que quando entramos. Né? Que aula incrível, Romulo. Excelente. Obrigado. Planejamento. Planeje. Tá? Outra coisa. Óbvio também tem que no planejamento você vai errar. Vai ter coisa errada lá. Mas você errou? Revisa. Volta, revisa, corrige. Ajusta a rota. Ajusta rápido. Não tenha medo disso. Tenha humildade. Errei, vou refazer, vou fazer um outro planejamento. Fazer também um planejamento que não seja... que só funcione no Excel ou no PowerPoint. Né? Com muito realismo e até um certo pessimismo. Exatamente. O plano ele tem que sobreviver à realidade, ele precisa também sobreviver a sair ali do script, enfim, tem que ter uma margem. O Rômulo, tem uma coisa que quando você entra nesse meio de empreendedorismo, né, e que você vai encontrar muita gente, você vai trabalhar junto com muita gente, você vai perceber que tem pessoas muito boas de planejamento, mas tem muitas pessoas que às vezes são boas de planejamento, mas não são boas de execução. Tem gente que sabe executar, mas não sabe planejar. Né? E aí por isso que você
dentro da companhia, você tem que ter a diversidade. Você tem que ser um guardião da diversidade. Né? Você tem que ter todos os perfis dentro da sua companhia. Né? E aí você vai ter o cara da execução. O skill da execução. Né? Cara de operações. Liderados com CEO, que a gente chama. Né? Mas é o líder de operações, e aí você tem todo um escalonamento ali de pessoas que executa a fórmula, né? Sabe executar, entendeu? E de novo, aí você precisa trazer para esse ecossistema seu, ou de vocês, né? Pessoas que tenham esses skills diferentes, né? O cara do planejamento, o cara da execução, o cara da inovação, o cara da tecnologia. Excelente. Renato, eu vi uma entrevista que você deu falando sobre o empresário ter barriga no balcão. Isso, costumo dizer. É um termo que você usa com frequência, e você fez isso nas empresas que você liderou e que você fez parte. Como é que você olha isso e como que você provocou os gestores ali, às vezes um gestor muito teórico, um cara que não ia muito para a ponta? Como é que você conseguiu criar essa cultura de conexão mesmo com o dia a dia? A gente até criou programas, né, nas empresas que eu passei, programas da liderança de estar ali na ponta. Né? Programas onde as pessoas engajam. Né? Porque assim, não adianta você ser teórico, né? Quer dizer, você está num bom escritório, agora também tem a pessoa que gosta de trabalhar em casa, né? Home office, enfim. Você tem que estar lá na ponta. Você precisa saber, você precisa sentir o pulso das pessoas, do seu cliente, do seu fornecedor, do seu colaborador. Qual a dinâmica do seu serviço, do seu produto, né? Porque, de novo, aí voltando, por que ele compra, por que ele não compra, por que ele descarta, por que ele usa e não passa a não usar mais, o que faz ele engajar, né? E aí você tem que estar lá na ponta e você precisa entender isso. E aí eu acho que toda a liderança tem que estar lá. A liderança tem que entender o que está acontecendo na ponta. E aí essa brincadeira da barriga no balcão, né? Quer dizer, você está ali na ponta vendo o que está acontecendo, qual que é a dinâmica do teu serviço. No caso ali, serviço, na maioria das empresas que eu passei, mas produtos, enfim. Como é que isso se consome, como é que as pessoas despertam interesse. Ou descartam, né? Excelente. Você conduziu empresas em fase de escala, e a Odonto Prev é um grande exemplo disso, um crescimento extraordinário. A gente sabe que as empresas elas escalam com processo, com tecnologia, com cultura, mas com liderança. E é uma dor muito grande. Né? No setor da saúde é uma dor gigantesca, existe uma escassez enorme de líderes. Como é que você olhava para a tua equipe, você tinha essa miríade de liderados, como você conseguia, ou a empresa construía uma estratégia para discernir quem tem potencial de liderança e investir nessa pessoa? Como é que vocês olhavam essas que características você costumava olhar? A gente ali, de novo, um grupo de pessoas, né, um grupo de diretores, né? E aí não é sócios, né? Porque assim, você pode ser um fundador, você está entre não grupo de fundadores, mas você passa a ser um dirigente ali, um executivo, né? O cara que está ali, não necessariamente o fundador, ou os fundadores precisam ser, como eu falei agora há pouco, né? Quer dizer, você, de repente o negócio fica muito complexo e você não tem o perfil de execução, traz gente de fora, traz gente do mercado, ou traz gente de baixo, que já tem a sua cultura, enfim, tem a oportunidade, e aí você desenvolver as lideranças, né? Você tem que ter um bom RH, você tem que ter uma visão de pessoas, você tem que valorizar a área que eu chamo de gestão e pessoas, gestão do negócio e pessoas, né? Que é o seu principal ativo, e programas de desenvolvimento, né? Quer dizer, e você mapear bem dentro dos job description, né? Quer dizer, o que a pessoa vai fazer, você tem o skill adequado, não tem o skill adequado, e você investir em treinamento, em desenvolvimento. Né? Hoje você tem ferramentas maravilhosas de treinamento e desenvolvimento. Né? Investir nas pessoas, investir nesse ativo. Né? As pessoas são aquela
pedra que às vezes ela pode ser bruta, porque a pessoa está vindo de baixo, está começando, e você vai lapidando aquela pedra, você vai desenvolvendo aquela pedra para ficar mais brilhante, mais valiosa, dentro dos valores que você espera, que é o desenvolvimento das pessoas, é o desenvolvimento de liderança. Eu falo de desenvolvimento de liderança, mas é o desenvolvimento de pessoas, né? Isso é investimento. Isso é uma coisa que traga pessoas que têm o skill para te ajudar nesse desenvolvimento de pessoas, se você não tiver esse skill, e bote dinheiro nisso. E faça o investimento das pessoas, que o retorno vai ser absoluto. Renato, e vocês tinham algum investimento ou um budget de investimento anual no campo estratégico, na sua governança? Vocês falavam desse tema e destinavam um percentual de investimento para desenvolvimento de pessoas? Porque a gente está acostumado a ver muito isso e debater na governança ou no conselho muito a questão de marketing e vendas, não é? E raramente a gente ouve alguém levando o tema do desenvolvimento para a área de investimento com ênfase. A minha recomendação as empresas com uma boa governança, e quando elas vão se tornando mais complexas, não, empresas estão emergindo, né? Mas você chega num determinado ponto que você está grande, que você precisa trazer mais gente para dentro de casa, né, para trabalhar com você, trabalhar com o time, né? E você normalmente tem um conselho de administração, né? E sempre recomendo que tenham pessoas independentes, pessoas de fora do mercado, que tenham experiência, já tenham vivido experiências importantes, para ajudar, que você vai comer etapas, você vai acelerar, vai facilitar a sua vida, a vida da empresa, potencial de crescimento, cometer menos erros, né? Muito bem, mas crie comitês, é fundamental. E um comitê que é fundamental é o comitê de pessoas. Crie um comitê de pessoas, onde vai estar talvez o principal líder da companhia, mas junto com a liderança de recursos humanos, né, de gente e pessoas. Traga pessoas de fora que saibam fazer isso, que te ajudem a fazer isso. De novo, você, em vez de você cometer os erros de quem está começando, você já dá um passo um pouco mais largo, né? Mas crie comitê de pessoas. Alguns comitês são muito importantes para a companhia. Talvez o mais importante seja de pessoas. Comitê de pessoas, comitê financeiro, comitê de crescimento, enfim. Mas o de pessoas, trate isso como uma pedra bruta que precisa se tornar uma pedra valiosa. Muito bem. Obrigado. Excelente. Renato, eu queria fazer uma última pergunta antes de nós partirmos para as perguntas dos nossos ouvintes, nossos espectadores. Como é que você olha o cenário da saúde hoje? A gente tem, evidentemente, um cenário desafiador globalmente no mercado de saúde. Você tem as questões internas e conjunturais do próprio mercado, como você falou, o mercado tropical no mercado brasileiro. Como é que você olha hoje o mercado de saúde em termos de oportunidades? São setores que estão emergindo, oportunidades que você vê assim mais óbvio, somente aquele que quer estar começando, aquele que quer montar uma startup nesse segmento, ou vai empreender, uma empresa tradicional, mas com viés diferente. Como é que você olha o nosso mercado hoje? Temos tempo até amanhã de manhã? Aqui, quantas horas? Né? Umas 10 horas a mais? Vai ser um presente para a gente ouvir aqui até amanhã de manhã. Problemas tem demais, mas oportunidades infinitas, né? Quer dizer, indo mais para um jargão, até vamos dizer assim, para o mais fácil, né? Quer dizer, o setor de saúde, ele tem algumas características interessantes, né? Quer dizer, primeiro, tem uma ineficiência muito grande. Ainda tem uma ineficiência muito grande. Estou falando do setor privado e setor público, né? Quem está no setor de saúde sabe quais são as ineficiências. Acho que isso não é segredo para ninguém. Né? Você chega para as principais lideranças da saúde, todo mundo sabe onde é que estão os problemas. Como é que você vai resolver? Na saúde suplementar, na saúde pública, recursos, enfim. E aí aparecem as oportunidades. Né? As oportunidades de você resolver essas ineficiências, que são muitas. Né? Acho que a mais clara para todos nós é a questão do custo, o acesso. É o que nós começamos a falar aqui, né, no começo do nosso bate-papo. O acesso, como é que você gera acesso? Né? A saúde, ela hoje é tão complexa, ela é tão extensa, você, que é médico, sabe disso.
a tecnologia, o investimento, a descoberta de novas doenças, de novos tratamentos, a descoberta do uso de tecnologia aplicada à saúde, elas tornam cada vez mais complexo. Né? Graças a Deus, as pessoas vivem mais e melhor. Né? Mas isso, as pessoas vão envelhecendo, as pessoas vão necessitando cada vez mais do uso contínuo, vão se tornando crônicos, o uso contínuo da saúde vai ficando caro, e aí a gente chega onde nós chegamos, nas ineficiências do setor, tanto público quanto privado, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Né? A questão que é caro. Né? Um médico, para se formar, qual o investimento na vida do médico? Financeiro e de dedicação, de estudo, de desenvolvimento na carreira do médico. Isso precisa ser recompensado. Né? O investimento em tecnologia nos provedores de saúde é caro. Né? Então, isso tudo traz, junta tudo isso num balaio. Só é uma ineficiência ou uma dificuldade, se a gente quiser usar a palavra ineficiência. E aí a oportunidade é de você trazer, principalmente através de tecnologia, você resolver esses problemas da ineficiência. E você hoje tem um desenvolvimento absoluto de tecnologia, tanto aplicada à saúde, mas também para resolver processos, resolver aplicações, facilitar o acesso, baratear o acesso. Né? Então, assim, eu vejo que o uso da tecnologia ajuda bastante. Né? Agora, a inteligência artificial, que hoje você já vê um uso muito mais prático, né? Prático e normal, e as pessoas estão aceitando mais. A inteligência artificial não veio para substituir o médico, né? Não veio para substituir o profissional de saúde, não veio. Ela veio para suportar, para ajudar. A inteligência artificial não funciona sem o profissional da área de saúde, como o profissional de saúde vai ficar obsoleto se não usar a inteligência artificial. O conjunto das duas coisas potencializam e trazem eficiência, principalmente para já aplicações enormes para diagnóstico, para facilitar o uso, a usabilidade do serviço de saúde, funções repetitivas, enfim, traz muita eficiência. Né? Então, acho que, de novo, aí a gente volta para aquele nosso começo. Quer dizer, identifica um problema que você quer resolver dentro dessa cadeia. A cadeia é muito extensa, a cadeia de saúde. Ela é muito extensa. Né? Tem muitos intermediários, né? Para soluções chegarem na ponta. E dentro desta cadeia, onde é que você pode ajudar? Você não vai ajudar em tudo, mas onde é que você pode ajudar? Né? Como é que você vai ajudar uma operadora de saúde? Como é que você vai ajudar um hospital? Como é que você vai ajudar um paciente? Como é que você vai ajudar um corpo médico a ter mais eficiência? Né? Eu, graças a Deus, tenho tido a sorte de encontrar bons founders, né, de negócios aplicados à saúde, e eu sou até um investidor serial, praticamente, de ter investido em boas companhias, de empresas que estão olhando para esses problemas e estão tentando resolver e ter o propósito de resolver esses problemas dentro dessa cadeia, que é uma cadeia gigantesca. Ou seja, aquilo que trouxe a eficiência de custo, especialmente para a saúde, endereçar acesso, custo, tem uma chance de sucesso maior. Né? Exatamente. Ajudar no diagnóstico, ajudar no tratamento, ajudar a dar acesso para as pessoas, a diminuir custos, a acelerar um diagnóstico, acelerar um processo, acelerar um tratamento, criar ferramentas onde você facilita o engajamento das pessoas no tratamento. Né? Isso é uma coisa bastante interessante. Né? Quer dizer, muitas pessoas são crônicas e sabem o que devem fazer e o que não podem fazer, e mesmo assim, difícil de... Você é médico, você sabe. Mudar comportamento de outra pessoa. Mudar comportamento das pessoas. Pô, como é que você facilita? Como é que você engaja essa pessoa nesse tratamento? Nessa linha de cuidado? Pô, como é que eu vou mudar uma linha de cuidado? Que essa nova linha de cadeia, essa nova maneira de pensar a linha de cuidado, eu vou engajar esse cara nesse tratamento, e aí eu vou melhorar a qualidade de vida dele, eu vou reduzir o custo dessa cadeia. Né? Como é que você faz para multiplicar o potencial de uma aplicação de saúde, de um provedor de saúde para atender mais gente, mais rápido? Enfim,
E aí você tem, puxa vida, uma infinidade de coisas que você Ou pode seja, usar. onde tem muito problema também tem inúmeras oportunidades. É um segmento que é problemático como o nosso. Renato, vamos passar aqui para as perguntas da nossa audiência. Legal, perfeito. Olha só que legal, tem informações aqui, já passaram mais de 200 pessoas aqui pela live, viu? Pessoal, muito obrigado pela adesão. Que legal. Tem uma primeira pergunta do Jimmy, eu gostei muito. Ele pergunta sobre conselho de administração. Eu vou estender essa pergunta para até a gente responder um pouquinho de uma dúvida do médico que está começando a empreender. Né? Ele pergunta, né, como que vocês constituíram um conselho de administração? Óbvio que isso é uma pergunta muito ampla, mas o resultado seria como que você conseguiu trazer e buscar bons mentores nas diferentes fases do teu negócio. Porque, evidentemente, uma empresa no IPO não é o mesmo mentor que a empresa está sendo fundada, e como que você buscou nós já procurou tínhamos, isso? No caso da Odontoprev, que eu sou um dos fundadores, a gente, e acompanha toda a história, a gente criou um conselho antes de fazer o IPO, enfim, que ajuda, né? E aí, eu acho que o segredo, é bom você ter um conselho, porque os conselhos vão te ajudar. Obviamente, você tem que ter pessoas boas que colaborem, que conheçam o setor, que conheçam os problemas, que já tenham vivido isso, né? Já tenham passado pelas experiências, traga uma diversidade para o teu conselho. Né? Mas, de novo, todo mundo que permeia, todo mundo que orbita em torno desse ser vivo que é a companhia, estão lá pelo propósito, pelos valores, e talvez alguma forma de engajamento, uma forma de incentivo. Né? E é por aí que você vai trazer essas pessoas. Né? Se você tiver um bom propósito, valores, e que as pessoas se identifiquem com isso, quero ter o sentimento do pertencimento dessa história, dessa jornada, elas vêm. É esse o segredo. Espetacular, espetacular. Isso eu tenho visto, né, o quanto que é importante você ir agregando bons mentores, bons conselheiros. Mais para frente, numa empresa maior, isso é a boa governança, um grande componente da boa governança. Mas para o empreendedor que está começando, a gente evita muitos e muitos erros. Né? Sem dúvida. Mas erros básicos que você não tem ideia de que vai cometer, você comete. Né? Inclusive, uma das principais ideias aqui do podcast Objetivos e a gente consiga trazer uma espécie de mentoria coletiva, né, com os melhores. Você né? tem pessoas com skill, com dom, com a vontade, com a realização de serem mentores, serem conselheiros. Sim. Tem pessoas que se doam para isso. Ou não. Passa a ser um negócio. São remunerados por isso. Né? Quer dizer, mas tem o skill. Né? Quer dizer, então, e hoje tem uma formação de mentores, tem formação de conselheiros, de pessoas que podem te ajudar. Maravilha. A segunda pergunta que eu havia selecionado aqui, ela fala sobre IA, e é uma pergunta que você já respondeu. Tá? Basicamente, como que você, na era da IA, né, que existe muito barulho em torno da IA, a gente sabe que tem uma grande parte de hype, uma esperança que não vai se concretizar, como foram outras eras de inovação, blockchain e tudo mais. Né? Mas existe uma grande parte que é real, já é útil. Né? A pergunta aqui do Felipe é diretor do hospital, é como que você estivesse recomeçando a Odontoprev, recomeçando uma empresa, como que você aproveitaria essas ferramentas dentro do teu negócio? Como que você exploraria isso? Então, hoje você tem ferramentas para um monte de coisa. Né? Quer dizer, de novo, a tecnologia ela é um vetor de eficiência. A inteligência artificial também é. Né? Ela vai te ajudar a acertar muito mais do que errar. Eu diria para você que você entendendo qual é o seu mercado, onde você está inserido, que produto que você vai oferecer para o seu cliente, né? A concepção daquele produto, qual que é o teu mercado endereçado, qual é o mercado e qual o tamanho desse mercado, o que ele compra, por que ele compra, por que ele desiste, tal. Você vai entender o que poderia facilitar. Né? Para um jovem empreendedor, para quem está começando, né, obviamente que você não vai ter tudo dentro de casa. Então tem condições, né, de formar um time, você vai desenvolver toda a sua inteligência artificial, você vai desenvolver toda a sua tecnologia. Você pode contratar esse serviço fora. Mas o que você precisa entender do seu negócio e aonde a tecnologia,
ou a inteligência artificial vai te ajudar. Conhecer as ferramentas que estão lá fora. Né? Saber o que as pessoas estão fazendo. E tem muita coisa boa, que vai te acelerar, independentemente de você fazer isso dentro de casa. Obviamente que você vai encorpando, você vai criando tamanho, e aí você vai começar a fazer ferramentas, sistemas que vão ser legados seus. Né? Quer dizer, que aí você vai desenvolver dentro de casa. Você vai ter o teu time de engenheiros, de desenvolvedores, de produto, e você vai desenvolver. Né? Mas não queira abraçar, principalmente no início, um mundo com um braço. Né? Quer dizer, você precisa entender onde você precisa chegar e você precisa estar bem informado de quem pode te ajudar. Outra coisa, quer dizer, uma empresa que quer nascer digital, que é tecnológica, você vai ter, talvez, não digo talvez, mas tem que ter o líder disso. Quem é o CTO? Quem é o cara que está olhando para esse negócio? Não é? Quer dizer, quem é o cara que está dedicado 24 horas ali, olhar quais são as oportunidades que podem te ajudar. Excelente. E eu vejo, muitas vezes, em empreendedores, principalmente quem está começando, tem uma grande empolgação e um foco muito grande na ferramenta. Como você demonstrou nos seus cases, naquilo que você construiu, você teve sempre uma compreensão muito profunda do problema, da dor, e conseguiu articular de maneira criativa, muitas vezes, uma proposta de valor que conversasse realmente com esse público. Né? O que faz a diferença é isso. Né? Por isso que o empreendedor não vai ser substituído por um IA. Né? Não, pode ser algum. Então, outra coisa, né? Quer dizer, quando você começa um negócio, você não tem nada, não tem recurso, não tem dinheiro, enfim, você pode contratar essas coisas fora, no mercado, e tem boas empresas para isso. Agora, aí vai uma outra dica também para uma história de sucesso. Né? Quer dizer, aquilo que é o teu core, aquilo que vai te diferenciar, aquilo que vai te jogar 10 casas à frente da sua concorrência, faça em casa. E tem as pessoas certas para fazer aquilo. Não é você que vai fazer. Se é uma tecnologia que vai te ajudar e que vai ser disruptível, vai transformar um setor, um serviço, um produto, essa sim você tem que desenvolver em casa. Vai ser um teu diferencial. Né? Agora, aquilo que é satélite, aquilo que não está diretamente ligado ao seu core e que tem um cara lá fora que está desenvolvendo melhor do que você, não precisa porque é um correr negócio risco, né? Não precisa correr esse risco, não precisa perder esse tempo, não precisa Custo, né? esse custo. Mas o que é o seu core, tem que fazer dentro de casa. Então, o domínio é a prioridade do empreendedor. Absoluto. Compreender. Né? Absoluto. Renato, muito obrigado. Eu vou dar uma mensagem para o nosso público antes e vou abrir para palavras finais, né, do podcast, para o Maico e depois para você. Pessoal, veja só, nós tivemos aqui uma aula fantástica. É uma oportunidade incrível ter o Renato aqui conosco. O Audaz, ele nasce com o propósito de trazer para você os insights das principais lideranças da saúde. Para quê? Não é para você guardar na memória, mas para que você realmente pense como é que eu vou chegar amanhã no meu hospital e vou ser diferente, um gestor diferente, vou ser um médico diferente, como é que eu vou para o meu consultório, como é que eu vou para a minha startup, como é que eu vou para a consultoria que eu estou montando. Então, absorvam isso. Né? Levem isso como... Eu estou aqui com papel e eu recomendei a vocês que estivessem também anotando. Levem isso como lições práticas. Os insights do Renato foram profundamente práticos. Você, onde você estiver, você pode estar em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, você pode aplicar e vai evoluir. Eu faço um desafio para vocês. Vocês têm entendimento que faltam líderes e faltam empreendedores de saúde no Brasil. Tem muito problema para pouco líder e pouco empreendedor. E essa mensagem, essa provocação, essa inspiração que nós temos que trazer aqui precisa ser propagada. Então, se aquilo que você assistiu aqui não agregou para a sua vida, para a sua carreira, que eu acho improvável, não compartilha. Mas se agregou, se realmente vai te ajudar a chegar onde você sonhou, onde você quer estar, se te aproximou do sucesso, então dissemina essa mensagem. Vira um Audaz também, segue a gente no Instagram, faça sua inscrição no YouTube, manda para os seus amigos que são do segmento da saúde, ou que até não são do segmento da saúde, mas podem se beneficiar, porque são lições de negócios, antes de tudo, lições de vida, antes de tudo. Então, agradeço a audiência de todos vocês. Abro aqui para... Michael, suas palavras
encerramento aqui, meu amigo. Obrigado, Rômulo. Que alegria, que satisfação poder estar aqui contigo, estar com o Renato, vocês estão nos assistindo. E eu quero te parabenizar, Rômulo, de coração. Eu te acompanho há algum tempo, tenho o privilégio de poder dividir alguns desafios e ver o que você enxergou aqui. Eu pude enxergar um pouco mais hoje. Audazes realmente é um painel incrível que começa trazendo uma autoridade de audácia, de empresariado no Brasil, que entende, que sabe e que é humilde para ensinar, para compartilhar conhecimento. Então, muito obrigado, Rômulo, por esse convite. Imensamente obrigado, Renato. Uma satisfação enorme estar contigo aqui. A minha lista, que não era para pergunta, é de aprendizado. Então, eu estou saindo aqui com muitos aprendizados, insights, inspirado para poder amanhã colocar coisas novas em práticas, compartilhar também. Obrigado a você que nos acompanhou. Olha, eu que tenho que agradecer a vocês. Acho que foi um bate-papo muito inspirador pelas colocações de vocês, pelas perguntas de vocês. Um assunto gostoso, um assunto agradável, um assunto fácil, né, da gente falar, porque, enfim... Fácil para quem sabe, falar doutor. um pouquinho da experiência, do que a gente viveu e dividir com a audiência, quer dizer, puxa vida, o Brasil faz tantas oportunidades, tem tanta gente boa, tem tanta pessoa que faz, que realiza, que ajuda, ainda mais no setor de saúde. O setor de saúde é uma dádiva você poder estar... Porque você está salvando vidas, você está ajudando pessoas no momento da maior angústia da vida. Né? Os médicos sabem bem disso. Puxa vida, o valor que tem isso. Né? Da dificuldade de receber um diagnóstico, de você dar um diagnóstico, de você propor um tratamento, você dar acesso a um tratamento. Quer dizer, o bem mais valioso que a gente tem que é a vida, né? Quer dizer, a comunidade médica... enfim, por isso que eu sou um cara que como eu falei, trabalhar com médicos, trabalhar com pessoas do setor de saúde, profissionais da saúde, é uma coisa incrível, né? São pessoas que realmente são iluminadas. E foi um prazer estar aqui com vocês, podendo colaborar com a Audazes, né? Espero que seja um grande sucesso, que vocês tenham grandes jornadas aqui. E eu vou assistir os próximos empreendedores que sentarem aqui, para eu aprender, porque a gente está a vida inteira aprendendo. Fantástico. A vida inteira a gente está aprendendo. As coisas mudam e a gente precisa aprender para onde está indo. Fantástico. Renato, eu tenho lido muito, né? E sempre muito, mas tenho lido muito livros sobre personalidades que se destacaram e existe algo em comum, que é a grande autoridade e a grande humildade. E para mim você é um exemplo disso, de verdade. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por ter a generosidade, né, de dividir com a gente, dividir com empreendedores do Brasil inteiro, com médicos do Brasil inteiro, e com certeza vai fazer diferença gigantesca. Já estou também com a minha listinha aqui, eu vim fazer pergunta, estou com meu playbook aqui está gigante já. Se eu puder colaborar com as pessoas que estão aqui nos assistindo, eu já estou realizado. Maravilha. Quero fazer uma provocação para você que nos assiste também. Exercite a gratidão. Vai lá no LinkedIn do Renato, adiciona ele lá no LinkedIn, manda uma mensagem para ele de agradecimento que ele trocou aqui com a gente de experiência. É fantástico, é de valor inestimável. Renato, muito obrigado. Obrigado, Maico. Obrigado nossa audiência, que está aqui presencialmente, e a quem está em casa. É uma grande alegria, um grande prazer poder estar aqui com vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço. Obrigado.